Bem, vamos falar agora de intranet, tá certo? O que é uma intranet? Anota aí, tá? Se quiser anotar, eu vou dar um conceito bem básico, bem tranquilo para você guardar para a prova. A intranet é uma mini internet que só funciona dentro da empresa. Pronto, isso é uma intranet, tá certo? Então, a intranet, ela vai funcionar igualzinho à internet. Só tem um detalhe, somente dentro da empresa, tá? Aí, como assim, professor? Eu não vou poder enviar e-mail para fora da empresa? Não. Como assim, professor? Eu não vou poder acessar um outro site que não seja o site da empresa? Também não. Você só vai poder acessar aquilo que está restrito dentro da empresa, tá? Então, o que é uma intranet? É uma mini internet que só funciona dentro da empresa. Funciona igualzinho à internet. Qual é o protocolo padrão da internet? TCP/IP. Qual é o protocolo padrão da intranet? TCP/IP. Então, vai funcionar igualzinho, com os mesmos protocolos, com os mesmos serviços. Só tem um detalhe. Qual é o detalhe? Dentro da empresa. E a extranet? O que é uma extranet? Muito bem. Então, a intranet é uma internet que só funciona dentro da empresa e a extranet é quando eu ligo a minha intranet pela internet. Então, o que é a internet? A internet é a rede mundial de computadores. O que é a intranet? É uma mini internet que só funciona dentro da empresa. A partir do momento que eu ligo a minha intranet pela internet, isso passa a se chamar extranet. Então, a extranet, eu posso permitir que um cliente ou fornecedor acesse a intranet da empresa pela internet. Isso é uma extranet, tá certo? A partir do momento que eu ligo a minha intranet pela internet, eu posso permitir que os meus funcionários tenham acesso a outros sites. Eu posso permitir que seja enviado e-mail para fora da empresa. Então, isso é uma extranet, tá? Então, extranet é quando eu ligo a intranet pela internet. E aí passa a se chamar extranet. Certo? E agora eu tenho uma extranet, mas agora eu estou com um problema de segurança. Porque a partir do momento que eu exponho a rede da minha empresa através da internet, a minha rede fica vulnerável a ataques. Daí eu vou precisar de um dispositivo de segurança que me proporcione esta segurança. Que dispositivo é esse? É o firewall. Então, o que é o firewall? O firewall é um dispositivo de segurança, tá certo? Que pode ser um componente ou um conjunto de componentes. O firewall, ele pode ser um hardware ou ele pode ser um software, tá? Mas qual é o conceito de firewall? O conceito de firewall é um porteiro, né? Então, é por onde vai passar todo o tráfego, vai permitir o controle, a autenticação e os registros de todo o tráfego sejam realizados, tá? Então, como é que eu quero que você guarde isso para a prova? O firewall, o que é o firewall? O firewall é o porteiro. Qual é a função do porteiro? Cara crachá, cara crachá. Só vai permitir entrar ou sair aquelas pessoas autorizadas. Isso é o que nós chamamos de firewall, tá certo? Agora, atenção na prova, tá? Eles costumam perguntar, o Windows, ele já vem com firewall, tá certo? Isso é padrão. Então, o sistema operacional Windows já tem firewall, tá certo? Muito bem. Neste momento do curso, nós vamos estudar dois conceitos importantes, ataque e defesa, com relação à internet, com relação a concurso público, tá certo? Então vamos primeiro falar de ataques. Quem são as pessoas ou as criaturas que invadem o sistema de computação? Existe o hack e existe o crack. Então, qual é a diferença? O hack, por sua definição original, são aqueles que utilizam seus conhecimentos para invadir o sistema, não com o intuito de causar danos às vítimas, mas sim como desafio às suas habilidades. Já o crack são elementos que invadem o sistema para furtar informações e causar danos às vítimas.
Então eu costumo dizer o seguinte, que o hack, ele é um aprendiz de feiticeiro, tá? Então ele invade apenas para testar suas habilidades. Ele não tem como intuito furtar. Então, na verdade, quem furta é o craque, tá? E aí, quando ele fica bom, ele vira um craque. E aí ele vai invadir para furtar. Essa é a diferença entre hack e craque. Vamos falar agora de um outro tipo de invasão chamado vírus. Tá certo? Qual é o conceito de vírus? O vírus, ele é um programa que se autorreplica e infecta, ataca outros arquivos. Então, atenção na prova, tá? Para infectar, para atacar outros programas, ele tem que ser classificado como vírus. Se ele não infecta outros programas, não é classificado como vírus. Eu trouxe aqui para você aqueles vírus que mais caem em prova de concurso. Olha só. Vírus de inicialização. Copia a si mesmo de um setor de inicialização de uma unidade para outra. Então veja só, você coloca o pendrive no computador, imagina você que naquele computador, tá, não tenha antivírus. E o seu pendrive tem um vírus. Então, a partir do momento que você conecta o pendrive no computador, você sabe que o sistema operacional imediatamente lê aquele pendrive, aparece uma janelinha e pronto. Se no seu pendrive tinha um vírus, já era, tá certo? Já infectou aquela máquina. Isso é chamado vírus de boot ou vírus de inicialização, tá? Vamos ver outro vírus. Vírus de arquivo. Anexa-se a um programa executável. Sempre que o programa é executado, o vírus anexa-se a outros programas executáveis. Então, quando você baixa um programa da internet, quando você faz um download de um arquivo de um programa que você quer instalar, o vírus está dentro daquele arquivo executável. Quando você dá 2 cliques para instalar o programa, o vírus se manifesta. Então veja, o vírus ele está dentro do arquivo. Ele só vai infectar a tua máquina a partir do momento que você dá 2 cliques e aí ele vai se manifestar. É chamado vírus de arquivo. Tá certo? Vamos ver outro vírus que cai muito em prova, é o vírus de macro. O vírus de macro, ele tem uma característica ímpar, tá certo? Ele só infecta arquivos do Office, o Word, o Excel, e aí é chamado vírus de macro. Agora, desses vírus, se nós formos fazer uma análise, o mais perigoso deles é o verme, o verme, que ele tem a capacidade de autorreplicação, espalhando-se de uma rede para outra rapidamente. Então, qual é a diferença? A diferença é que o vírus de boot foi você que colocou o pendrive que tinha um vírus. O vírus de arquivo foi você que fez o download do arquivo e dentro desse arquivo tinha um vírus. O vírus de macro foi você que abriu o arquivo do Word, do Excel que tinha um vírus. Agora, o verme não. O verme imagina que se ele entra no computador de uma empresa, ele tem a capacidade de sozinho, sem que ninguém clique nada, se espalhar por todos os computadores da empresa, tá? Então, esse é o verme. Ele tem a capacidade de autorreplicação, tá certo? De outro tipo de ataque, que cai muito em prova de concurso, que é o cavalo de Troia. Então, o cavalo de Troia, na verdade, ele é um programa espião que é instalado dentro da máquina do usuário, tá certo? Uma vez instalado esse programa na máquina do usuário, a pessoa que enviou esse cavalo de Troia pode ficar monitorando você. Tudo que você vê no seu computador, a pessoa vê no computador dela, por exemplo, como se estivesse sentado ao seu lado. Ela pode copiar qualquer arquivo, qualquer programa que esteja no seu computador para o computador dela. Então este é o cavalo de Troia, que na verdade ele é um programa espião, tá certo? Programa espião. Um outro programa, na verdade é uma técnica que é cobrada em prova, é o spam. Então o que é o spam? Spam são aqueles e-mails enviados em grande número a vários destinatários, tá certo? Então isso é chamado spam. Então o spam ele vem sempre na forma de mensagem. Outro programa espião é o spyware. Então, o que é o spyware? O spyware é um programa espião que é também instalado na máquina do usuário sem que o usuário saiba, claro.
tá certo? Então, programas desse tipo costumam ter as mais diversas finalidades. Existem vários tipos de spyware para mais diversas finalidades, tá certo? Então, por exemplo, existe um tipo de spyware que tudo que você digita, tudo que você informa através do teclado, ele tem a capacidade de absorver, tá certo? Então, imagina o seguinte, o hack ou o crack instalou no seu computador, através do cavalo de Troia, um spyware, e ele deixa lá no seu computador 2 meses, 3 meses esse spyware. Depois ele espera você conectar-se à internet novamente, copia do seu computador para o computador dele este arquivo e dentro dele está todas as informações que ele precisa. Então, spyware também é um programa espião. O outro programa espião é o phishing. Essa técnica aqui é uma técnica muito comum hoje em dia, nos nossos dias, tá certo? Aonde é enviado para o usuário um anúncio, por exemplo, uma promoção. Então imagina que você recebe da Americanas.com dizendo que você foi escolhido para participar de um sorteio de uma televisão, tá certo? Que para participar desse sorteio você deve informar seus dados. Aí você olha, né, aquele e-mail, vê o logotipo da Americanas e você fica crente que é realmente da Americanas.com. E você vai, preenche seus dados e envia para Americanas. Tudo mentira, tá? Então como é que se chama essa técnica? Phishing. Phishing scam, tá? É um tipo de fraude para furtar a sua identidade, tá certo? Um outro tipo de ataque é chamado de ataque de negação de serviço. No ataque de negação de serviço, os hackers ou os crackers, eles vão simplesmente tirar o site do ar. Lembra que nós conversamos? Os sites, eles ficam dentro de um computador chamado servidor web, tá certo? Então, este servidor web, ele é um computador, ele é uma máquina. Se várias pessoas ao mesmo tempo acessarem este site, este computador, ele simplesmente não vai aguentar e simplesmente vai parar de funcionar, tá certo? Então, no ataque de DOS, seria os hackers, eles vão alistar computadores zumbis para que eles ajudem a acessar determinados sites e aí tiram o sistema do ar. Como assim, professor, computador zumbi? É porque eles vão instalar dentro de computador de várias pessoas e as pessoas, mesmo sem saber, tá, vai ajudar o hack ou o crack tirar aquele site do ar. Então isso é chamado de ataque de negação de serviço ou ataque de DOS. Ok? Um outro tipo de ataque, eles vão instalar dentro do seu computador um programazinho espião, tá? Esse programa, ele vai absorver tudo que você digita do teclado, e aí é chamado de keylog, tá? Então, este é um programa espião que tudo que você digita, número de conta bancária, senha, número de cartão de crédito, senha, ele vai absorver, tá? Então, isso é um programinha chamado de keylog, tá certo? Agora, existe um termo genérico que cai muito em prova, chamado de malware, software malicioso, programa mal. Porque, veja o detalhe, vírus, ele é um programa que se autorreplica e infecta outros arquivos. Então, para ser considerado vírus, ele tem que infectar outros arquivos, senão não é considerado vírus, tá? O cavalo de Troia, ele não é, ou Troja, ele não é considerado vírus, por quê? Porque ele não infecta outros arquivos, tá? Ele é apenas um programa espião. Então, vírus é uma coisa, o conceito de vírus é uma, e o conceito de cavalo de Troia é outra. Mas existe um termo genérico que vai se referir a todo e qualquer programa malicioso, tá? Que é chamado de malware. Então, na prova, malware significa programa mal. Muito bem, vimos então as técnicas, tudo aquilo que é usado para invadir computadores na internet. Claro, voltado a concurso público, né? Então, o nosso assunto aqui é concurso público, tá certo? Então, aquilo que nós vimos é aquilo que mais cai na prova de concurso público. Nós vamos ver agora o que nós devemos fazer para a nossa segurança com relação a concurso público, tá certo?
Então, o primeiro item de segurança que nós vamos falar é a biometria. A biometria, bastante usada hoje, tá certo? Para prover segurança na internet. A biometria, ela vai fazer a leitura da íris, da digital ou a leitura facial, tá certo? Então, a biometria, ela é bastante usada hoje na internet para prover segurança. Outro item, ou outros itens que são usados para prover segurança, nós podemos falar no firewall, que eu já vimos o conceito anteriormente, já falei aos senhores, o firewall é o porteiro. Qual é a função do porteiro? Cara crachá. Então o porteiro ele vai evitar a entrada de pessoas não autorizadas. Esse porteiro na internet é o firewall, é função do firewall, tá certo? Nós temos o antivírus. Hoje em dia não dá para navegar na internet sem um bom antivírus. E nós temos também uma outra técnica, que aqui é uma técnica usada, por exemplo, pelos bancos, é chamada de DMZ, Zona Desmilitarizada, aonde alguns computadores são posicionados sem proteção para que o hack ou o crack possa invadi-los e serem observados, tá certo? Então essa técnica é chamada de DMZ, Zona Desmilitarizada, tá certo? Um outro fator, um outro item que é bastante usado para segurança é a criptografia. Então veja aqui, este arquivo está criptografado. Então você percebe que um arquivo criptografado não tem como entender, tá? Então a criptografia é isso, ele vai misturar letra, números, símbolos, não tem como entender. Então a criptografia, ela é bastante usada hoje na internet também para proporcionar segurança. Bem, existem várias formas, várias técnicas para criptografia. Eu vou falar de duas que mais caem em prova de concurso. A chave secreta e a chave pública. O que é criptografia de chave secreta e o que é criptografia de chave pública? Então, olha só. Na criptografia de chave secreta, funciona da seguinte forma. Eu vou mandar um arquivo criptografado para você, ó, um arquivo dessa forma aqui para você, tá certo? E aí eu vou usar uma senha e vou criptografar o arquivo. Então o arquivo ele vai chegar assim para você, tá certo? Mas você não vai conseguir ler o arquivo, você precisa reverter o processo da criptografia. E aí você vai fazer o quê? Você vai usar uma senha. Eu tenho uma senha, você tem outra senha. Então, quando as senhas são iguais, quando a senha para codificar é igual à senha para decodificar, nós dizemos que a criptografia é de chave secreta. Então, o que é a criptografia de chave secreta? As senhas são iguais, tá? A criptografia para a senha para criptografar é igual à senha para decriptografar. Já na criptografia assimétrica, tá? Ou criptografia pública, as senhas são diferentes. A ideia é a mesma, tá certo? Eu vou usar uma senha, criptografo e mando o arquivo para você. Então, você não vai conseguir ler aquele arquivo. Para ler aquele arquivo, você vai ter que reverter o processo. E aí você vai usar uma outra senha. Então veja, eu tenho uma senha, você tem outra senha. Então quando as senhas são diferentes, nós chamamos esta criptografia de criptografia assimétrica ou criptografia pública. Então veja, o que é a criptografia de chave secreta? As senhas são iguais. E o que é a criptografia de chave pública? As senhas são diferentes. Tá? Tem uma outra denominação, como você pode perceber aqui. Uma chama-se de criptografia simétrica, tá? Simetria igual, tá? Quando as senhas são iguais, e assimétrica, quando as senhas são distintas, tá certo? Outra forma de segurança é a assinatura digital. O que é assinatura digital? A assinatura digital evidencia a prova de autenticidade e origem dos dados, e assim as assinaturas digitais devem ser únicas, facilmente autenticáveis, não repudiáveis, baratas e fáceis de gerar.
Então, a assinatura digital ele vai garantir a autenticidade e a origem dos dados. Aqui eu sempre dou um exemplo. Imagina que o juiz manda o delegado soltar um preso. Como é que o delegado vai ter certeza que aquele e-mail é do juiz, que aquela mensagem é do juiz? Através da assinatura digital. Mas veja, não é que o juiz pegou uma assinatura dele, assinou no papel e aí tirou uma foto pelo celular ou escaneou, algo do tipo. Não, tá certo? Olha aqui, a assinatura digital ela é baseada em chave secreta e baseada em chave pública. O que é a criptografia de chave secreta? São aquelas que as senhas são iguais. O que é criptografia de chave pública? É aquela em que as senhas são distintas, diferentes. Tá? Então, na verdade, a assinatura digital não é uma assinatura, é uma senha, tá certo? Na verdade, ela é uma senha, tá? Outro item de segurança é o certificado digital. O certificado digital, na verdade, ele é um arquivo criptografado, tá? Você vai procurar a autoridade certificadora, é quem vai gerar esse certificado digital, tá? É um ente chamado autoridade certificadora, e esse arquivo que se encontra criptografado pode ser colocado num pendrive, que não chamam pendrive, chamam token, tá? Ou você pode colocar no cartão com chip. Então, o que é o certificado digital? É um arquivo que vai permitir com que a pessoa se identifique, tá? Então, para você ter uma ideia, hoje, em todo o Brasil, os processos, eles são acessados através da internet, através do processo digital. Então, hoje, todo advogado, para que ele tenha acesso aos seus processos, ele vai precisar de um certificado digital, tá certo? Então, o que é o certificado digital? É um documento que identifica aquela pessoa, só que esse documento está de que forma? Criptografado, tá certo? Um arquivo que está criptografado, que pode ser colocado dentro de um token ou dentro de um cartão com chip, tá certo? Então, olha só. Então, esses são alguns itens que caem bastante em prova de concurso com relação à segurança. Firewall, né? Firewall cai muito. O que é firewall? É o porteiro. Outro item, a criptografia, tá? O que é criptografia? É codificar os dados, tá? Que mais? Que cai muito. A assinatura digital e o certificado digital. Então, essas são formas de garantir segurança na internet.